Vamos lá, galera. Então, nossa primeira aula depois da nossa aula inaugural, né? Peço desculpas por não estar aparecendo, mas a prof ainda está um pouquinho tímida para fazer esse tipo de coisa, mas a gente vai se aprimorando aí ao longo dessa quarentena. Eu espero que todo mundo esteja bem aí em casa, se mantendo o máximo possível dentro de casa, fazendo o que a gente combinou na nossa aula inaugural. Peço desculpas por ter sumido um pouco aí nesses últimos dias, mas como muitos de vocês já sabem, eu estou aí na linha de frente, né, trabalhando com Covid junto com a vigilância de Florianópolis, mas agora eu consegui um tempo, estou mais tranquila agora, consigo conversar com vocês, e a ideia é, a partir de agora, a gente montar um cronograma, não vou ficar assim tão tímida nos próximos dias, então a ideia é a gente estar trabalhando com a ferramenta do Instagram, né? Vou tentar organizar algumas lives no Instagram para a gente estar se vendo, tirando as dúvidas do material que eu estou postando no clipe. Então, as minhas comunicações vão ser sempre via clipe, mas eu continuo mantendo o canal do meu e-mail pessoal aberto. Fiquem bem à vontade para mandar o e-mail para mim, tá? Então, a gente começa hoje com a aula sobre o sistema reprodutor masculino, né? A gente vai tentar abordar de uma maneira bem rápida e sucinta. Eu vou passar a tarefinha para vocês, né? Que é um exercício de fixação. E depois disso a gente vai se conversando no decorrer da semana com outros materiais também, que as nossas próximas aulas vão ser editadas aqui, né, no canal, com vídeo aula, para vocês não perderem conteúdo nessa fase difícil aí de quarentena, tá? Então, hoje a gente começa com o sistema reprodutor masculino, e o que a gente primeira coisa que a gente precisa entender é o que é o sistema, né? Então, o sistema basicamente ele é composto pelo órgão mais vital e mais principal desse sistema, que é o testículo, e que desempenha as principais funções do sistema reprodutor masculino. A primeira função é a espermatogênese, né, que está aí grifadinha em amarelo, e a segunda função é a esteroidogênese, né? Então, a primeira função está ligada à formação de espermatozoides e a segunda função está ligada à formação de hormônio, né? Esteroide ou hormônio, né? Então, qual que é o principal hormônio do sistema reprodutor masculino? Testosterona. Ambos, né, são liderados, né, ou seja, são organizados pela hipófise. E onde é que está a hipófise? A hipófise está lá no miolo central do cérebro, né? E eles são regulados por essas gonadotropinas. Vocês vão ouvir muito isso nessa aula, na aula de sistema reprodutor feminino, porque elas são as responsáveis pela reprodução, né? Seja ela no corpo masculino, seja ela no corpo feminino. Então, elas são liberadas, conforme elas são liberadas, cada uma delas tem uma função específica, elas agem diretamente no aparelho reprodutor e aí elas promovem, então, ou a espermatogênese ou a esteroidogênese. Lembrando, pessoal, nós, independente de sexo, né, masculino ou feminino, nós liberamos testosterona, LH e FSH. Claro que como são hormônios que nos garantem nossas características, obviamente nos homens a testosterona é muito maior, né, dando aí as características masculinas como mudança de modulação de voz, mudança do tamanho do pomo de Adão, né, que é esse carocinho que a gente tem aqui na traqueia, desenvolvimento do testículo, e nas mulheres, né, o estrogênio, a progesterona, que dão a formação da característica feminina em relação às mamas, crescimento das mamas, adaptação para a questão da gestação. Então, a gente libera os dois, entretanto, em quantidades diferentes, né? Obviamente, elas têm uma fase para serem liberadas, né? Então, os meninos, desde que nascem, já têm os espermatozoides, essa produção, a espermatogênese ativa, entretanto, elas não têm um sinal de escape, né? O sinal de escape, assim como é nas meninas a primeira menstruação, a menarca, para os meninos, aquele start de que iniciou a vida reprodutiva é a poluição noturna, que é aquela primeira ejaculação, né, noturna, sem nenhum
uma ejaculação involuntária, geralmente acontece quando o menino está dormindo, e não tem nenhuma ligação com estimulação erótica, né? É totalmente normal e ela é aquela indício, aquele indicativo de que o menino está começando, né? Que ele realmente agora está pronto para conseguir fazer a reprodução da humanidade, né? Então, como eu falei ali, só para selar esse primeiro slide, a testosterona, então, é o principal hormônio sexual e ela tem duas características. Uma que é as estruturas, né, que vão fazer essa questão do desenvolvimento, preservar, maturar os espermatozoides, e as outras, as secundárias, são essas que eu falei, em relação a pelos da barba, os comportamentos, né, a gravidade de voz, a massa muscular, a massa óssea. Então, basicamente, o órgão principal do sistema é o testículo, ele desempenha duas funções, uma que é produzir espermatozoide, a outra que é produzir testosterona. Então, bora lá para o próximo slide. Então, a estrutura desse sistema, ele é dividido em 4 partes básicas, né? Então, tem a parte do centro cerebral, que está lá na questão da hipófise, liberando os hormônios que vão agir diretamente no testículo para fazer a produção de testosterona e de espermatozoide. Tem a produção especificamente do testículo, né, a estrutura gonádica, né, que é quem produz realmente a fábrica que forma esse espermatozoide. Um sistema de ducto, né, que é basicamente seria o encanamento, né, que leva o espermatozoide até o local onde ele precisa ser expelido para então entrar em contato com o novo óvulo. E a parte 4 seriam as glândulas acessórias que vão mantendo a viabilidade, garantindo o acesso adequado para que no momento que houver a excitação masculina, houver o ato de ejaculação, esse espermatozoide maduro, né, adequado para então sobreviver àquela extensão imensa, né, dentro do canal vaginal até a chegada ao útero e a tuba uterina para chegar até o óvulo, como a gente viu lá no nosso primeiro vídeo, eles consigam se manter viáveis e que eles consigam se manter adequados todo no longo desse caminho, né? Então, é formado basicamente pelo testículo, que é essa partezinha aqui, né? Que é essa parte cinza. A bolsa escrotal, que é essa camada de tecido muscular, né, que recobre os dois testículos. Então, assim, galera, não é 2 sacos, tá? É um saco só com 2 testículos dentro, tá? Então, gravem bem isso, tá? As vias espermáticas, né, que são o epidídimo, esse carinha que tá aqui, e o canal deferente, que vai passar por todo esse processo aqui até chegar na uretra, né? E as glândulas anexas, né? Que é a próstata, que é essa bolinha marrom que vocês estão vendo aqui, a vesícula seminal, né? Que vocês estão vendo aqui atrás, que são 2 glândulas, que são elas que vão garantir todo o líquido, que é o líquido da ejaculação, né? Então, na ejaculação, o que é liberado? É liberado uma grande quantidade de espermatozoide, mas também uma grande secreção mucosa liberada por essas glândulas anexas. E o que elas fazem? Elas têm a característica, né, esses líquidos, essas secreções, elas têm a função de neutralizar a acidez do canal vaginal para que já na primeira barreira, né, os espermatozoides consigam atingir o ósseo, né, lá no colo da vagina e consigam não morrer muitos pelo caminho, porque o canal vaginal, por ser ácido, ele é um ambiente hostil, né? Então, é meio que quando esse líquido ele envolve o canal da vagina, ele meio que neutraliza essa acidez e quando há essa neutralização, o flagelo do espermatozoide ele consegue trabalhar com 100% e conseguir se direcionar até o ósseo. Então, é para isso que existem essas glândulas anexas, tá? Então, entendendo mais ou menos, né, como é que funciona aí, né, tentando resumir em um slide para vocês como é que funcionaria tudo isso. Então, essas glândulas endócrinas, né, elas são constituídas lá pelo hipotálamo, né, e pelo adenohipófise e pelo testículo. Então, há uma ligação entre o cérebro e testículo por nervos, né, e por liberação química dos hormônios na corrente sanguínea.
Então, quando acontece um estímulo, né, ou interno ou externo, né, e é um estímulo realmente sexual, e aí pode ser visual ou mesmo de manipulação, o hipotálamo lá no cérebro é ativado, né, então o hipotálamo, o cérebro, ele começa a mandar neurotransmissores para a hipófise, dizendo assim, olha, o cara está excitado, então vamos mandar gonadotropina para o testículo, porque ele vai precisar ejacular em algum momento. O cérebro, ele pensa na reprodução, então ele se ativa em neurotransmissores e todos os agentes químicos possíveis para que no momento que ele precise se reproduzir, tudo esteja preparado e pronto. Então, quando a hipófise libera esses estimulantes químicos, que nesse caso é o LH e o FSH, eles vão direto lá numa célulazinha que se chama células de Leydig e células de Sertoli e liberam a Leydig, começam a maturar, né? Ou seja, é como se fosse um forninho para começar a produzir os espermatozoides e também liberar a testosterona, que é quando o cara fica com aquela vontade mais intensa, com mais desejo. Então, as duas coisas caminham ao mesmo tempo dentro do mesmo processo de estimulação. Então, é isso que promove. Então, o estímulo sexual, ele fisiologicamente, ou seja, dentro do organismo, acontece dessa forma. Então, há um estímulo, né, visual ou manipulatório, enfim, o cérebro estimula o testículo a trabalhar e cada célula tem uma função. Uma vai produzir espermatozoide ou vai liberar aquele que já está maduro e a outra vai produzir testosterona. Simples assim, tá? Depois disso tudo pronto, ele vai abrir a porteira da história, né? Vai abrir a porteira do testículo e eles vão simplesmente ser evacuados de onde eles estão, porque vai vir uma nova cadeia de produção. Então, para abrir, como todo mundo sabe, como diz a física, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, o que vai acontecer? A galera que já está madura precisa sair, então ela vai ser encaminhada para esse sistema de ducto, e a galera que está entrando agora na maturidade vai ocupar aquele espaço. E é uma produção em ciclo realmente industrial. Então, sai um, entra outro, sai um, entra outro, e não para em nenhum momento essa questão de circulação entre espermatozoide maduro e espermatozoide imaturo. Então, terminada aquela fase de produção, estão todos maduros, já tá tendo estímulo, está na hora de seguir caminho. Então, eles começam a ser direcionados, então eles vão sendo encaminhados do epidídimo, saem do epidídimo, vão para o ducto diferente, até aquele processo da ejaculação final, que é quando realmente eles vão sair de dentro da uretra para o canal vaginal. Espera-se, né? Pelo menos. Mas a ideia da reprodução, então eles vão sair direto para o canal vaginal. Então, o espermatozoide lá dentro do epidídimo, que é aquela primeira parte, aquele corpinho amarelo que estava em cima do testículo, ele ganha motilidade e ele ganha também a capacidade de fertilizar, né, o óvulo, né? E aí, então, eles são transportados por esses canais mesmo, como a prof já tinha falado no começo, é como se fosse uma tubulação de canos, né? Então, sai do lugar onde eles estão todos armazenados para eles serem ejetados literalmente para fora, tá? Então, a estrutura basicamente é essa, que não tem, são poucas as estruturas e são poucos hormônios, então é um sistema simples comparado ao sistema feminino. Então, como eu disse, aqui está o testículo, esse aqui é o primeiro sistema de ducto, é onde o espermatozoide fica maduro e quando é estimulado, ele começa então a ser liberado, ele vai sair daqui e vai subir para o canal deferente, lembrem aí dessa palavrinha, não é diferente, é deferente. Vai passar aqui, né? Então, aqui são só espermatozoides, lembrem bem, só espermatozoides. E aqui, quando eles passam por aqui, eles já são envolvidos na primeira secreção da glândula anexa vesícula seminal. Então, eles já começam a ganhar mais facilidades de se locomover além do único flagelo. Sai ou melhor, não sai, né? Eles
continuam passando pelo canal deferente, só que agora eles já ganharam uma boa quantidade de líquido excretado pela vesícula seminal, passa pela próstata e aí ganha mais um volume, que é o volume necessário para fazer aquela neutralização, e aí vão direto para a uretra, porque só tem função única e exclusivamente de expelir, né, de ejetar os espermatozoides, tá? Então, essas estruturas, né, são as vesículas seminais, a próstata e a glândula bulbouretral, tem essa questão de promover a mobilidade, né? Então, chama-se de líquido seminal, né? Então, fazer a funcionalidade do esperma, manter ele funcionante até que ele chegue ao óvulo. Obviamente, minha gente, esse líquido, ele é barrado no colo uterino. Então, realmente, ele só tem a finalidade de manter garantir que o espermatozoide ele siga fluido até onde ele precisa chegar. Depois disso, meus amigos, chegou lá no útero, é cada um que lute. Então, não tem o que fazer. Aí é botar o flagelo para trabalhar e sair na direção certa. Porque como a gente viu lá no nosso vídeo, tem uma galera que pega a direção errada e aí vai para a tuba uterina que não tem óvulo e aí é desperdício total. E é por isso, obviamente, né, que não se produz, que a cada leva de produção de espermatozoide não se produz uma quantidade pequena, e sim milhares e milhões de espermatozoides são produzidos e são ejetados a cada ejaculação, justamente porque se sabe que uma parte deles vai ser perdida mesmo com a ajuda do líquido seminal, vai ser perdida na acidez do canal vaginal, outras tantas não vão passar, nem vão passar para dentro do útero, uma outra tanta quantidade ainda vai se perder no caminho, e aí apenas um sortudo vai conseguir realmente transpassar a zona pelúcida que a gente viu lá, né? Que o óvulo ele tem uma carapaça bem dura, bem importante. Então, só um deles é que vai conseguir realmente penetrar o óvulo. Então, precisa realmente de uma galera muito grande, é uma batalha importante aí, e se reproduzir não é tão simples, apesar do brasileiro dizer o contrário, né? Reprodução aqui pra gente não é um problema. O testículo, que é a galera, são os dois caras mais importantes do sistema como um todo. Claro que cada um desempenha a sua função, mas se eles não tivessem a reprodução, seria interrompido. Por isso que quando as pessoas realmente nascem, né, com alguma anomalia, nasce com um testículo apenas, ou até nasce com 2 testículos, mas um só funcionante, ou por algum acidente acabam perdendo o testículo, a reprodução masculina fica comprometida e fica mesmo, porque são 2 testículos a produzir milhões, e se a gente tem um que não é funcionante ou não existe, essas chances de reprodução ficam 50% comprometidas. Ah, prof, mas aí então ele é um homem estéril? Não necessariamente, às vezes o testículo tem condições naquela mesmo com 50% da capacidade, tem condições de produzir espermatozoides maduros e bons o suficientes para chegar e conseguir fazer a reprodução, chegar ao óvulo e se reproduzir. Mas já há um déficit aí, né? Há uma barreira a ser passada, uma barreira física a ser passada, né? Então, precisa realmente desses 2 testículos e precisa dos ductos para que isso aconteça, né? Então, só reforçando, né, aqui de novo no nosso segundo tópico, eles estão responsáveis pela testosterona, que é quem dá toda a característica ao homem, né? E aí eu quero chamar a atenção para a bolsa escrotal, né? Nesse slide aqui, o que eu quero chamar a atenção é realmente a funcionalidade da bolsa escrotal, que a gente não falou até agora, né? Claro que a gente também não falou do pênis, mas a gente ainda está lá na base do sistema reprodutor masculino. Qual que é a função da bolsa escrotal? Além de, claro, envolver, né, os carinhas mais importantes, vamos assim dizer, do sistema reprodutor masculino, ela tem uma função importantíssima, que é em relação à termorregulação. Entendam, a espermatogênese ela tem uma funcionalidade importante, ela é muito trabalhada dentro do organismo masculino, mas ela tem uma peculiaridade importantíssima. Ela precisa estar de 2 a 3 graus Celsius abaixo da temperatura corporal. Então, a gente tem aí uma temperatura corporal, né,
normotérmica entre 36 graus, a produção de espermatozoide precisa estar ali em 33 graus. Então, qual que é a função do testículo? Garantir essa temperatura de 33, 35, 34 graus abaixo do resto do sistema. Por isso, o que acontece? Ela é uma bolsa formada por músculos, que são aí os músculos cremaster e dartos. Esses dois caras são responsáveis por essa termorregulação. E, prof, mas o que eles fazem? Como que funciona? O que acontece? Os meninos, com certeza, vão saber disso muito melhor do que a gente, mas em dias mais frios, a bolsa escrotal tende a ficar mais rija e mais, vamos assim dizer, entre aspas, enrugadinhas. Ou seja, o cremaster e o dartos, eles se encolhem, fazendo que o testículo se aproxime mais da quentura pélvica do homem. E aí ele consegue garantir que a temperatura para a espermatogênese seja garantida. Porque se o testículo fica muito afastado, ele fica exposto à temperatura ambiente, então ele pode ficar mais frio do que 33 graus, mesmo com roupa e tudo mais. Então, o que ele faz? Ele se retrai, ele se encolhe e deixa o testículo mais pertinho do corpo para ele ficar mais quente, garantindo aí, preservando a temperatura ideal. E nos dias, obviamente, com mais calor, aquele momento em que o homem está fazendo atividade física, em que a temperatura corporal aumenta, ele faz o quê? Ele faz um relaxamento, afastando o máximo possível o testículo da parte pélvica masculina. Justamente para quê? Permitir que a temperatura ambiente deixe a temperatura de 33 graus garantida. Então, essa é a função mais importante da bolsa escrotal. Além disso, ele tem ainda uma capacidade de troca rápida de calor entre os vasos sanguíneos que circundam a bolsa escrotal, que é o que a gente está ali no nosso quinto item, que é o plexo pampiforme. Então, ele tem a capacidade de, quando identificado calor, ele pode aumentar a circulação, né? Então, quando identificado que está frio, ele aumenta a circulação, o sangue é quentinho, lembram? Tá na temperatura corporal, então ele aumenta a circulação dentro e fora da bolsa escrotal, e isso, com a ajuda dessa retração dos músculos cremasteres e dartos, aumenta ali a quentura, né? O calor dentro da bolsa escrotal, garantindo que os espermatozoides vão ser protegidos pela temperatura. E quando está muito frio, o que acontece? Há um relaxamento do cremaster e do dartos, e o plexo pampiforme, obviamente, diminui a irrigação daquele local, diminuindo assim, então, o calor da bolsa escrotal. Então, essa é a função master da bolsa, e julguem aí, meninas, né? Ninguém sabia que a bolsa escrotal tinha tamanha função, né? Mas é isso aí mesmo, gente. Desenvolve um trabalho harmonioso em relação à temperatura corporal masculina, tá? Não vou me ater a gente discutir tudo isso, acho que é importante a gente tentar fazer a discussão desse slide aí em relação à nossa live, mas basicamente o que eu quero dizer com esse slide é que existem células específicas dentro do testículo. Uma produz o espermatozoide em si, outras células, elas maturam o espermatozoide. Então, são células diferentes. Se vocês puxarem lá da memória, aula do Éder, anatomia, lá no sistema renal, existem também células que filtram e células, né, que liberam as excreções. No testículo é basicamente a mesma funcionalidade. Então, existem células que produzem realmente o espermatozoide, faz aquele carinha nenezinho ali, pequenininho, e outras que desenvolvem ele, né, vão fazer ele se tornar uma criança, um adolescente, um adulto, para então disparar e ser ejetado quando for necessário ejacular. Tá? Então, basicamente, é isso aí que eu tô falando, com essas células de Leydig e células de Sertoli, tá? Então, só, né, falando aqui do que a gente estava falando em relação a plexo pampiforme, a musculatura,
Então, o plexo, vocês estão vendo aí, é um aramado, né, de artérias e vasos sanguíneos, né? Então, o testículo é essa nossa figura aqui, né, que está na nossa ilustração. E aqui, então, é produzido pela célula de Leydig o primeiro espermatozoide neném, vamos assim dizer. Depois a célula de Sertoli dá aquela amadurecida e quando ele está adulto, a célula de Sertoli diz assim, ó, cara, vai para o epidídimo que agora tu só está esperando ser ejaculado. Só que enquanto isso, já tem uma nova produção de bebê aqui e uma nova maturação. É isso que eu estou dizendo. É quase que uma produção em larga escala. Então, é produção industrial mesmo. Um entra, sai, um entra, um sai, um entra, um sai. Tá? Então, para a gente finalizar, deixar bem marcado aí o que a gente falou hoje na nossa aula. Pontos importantes, tá? Primeiro, os testículos, eles desempenham as duas funções principais de todo o sistema reprodutor. Produzir espermatozoide e produzir o hormônio masculino, a testosterona. Ponto 2, além da testosterona, tem os outros hormônios que compõem o sistema reprodutor masculino, que são o LH e o FSH, que são em menor quantidade, mas que estão presentes para acionamento da produção de espermatozoide e de testosterona, tá? Ponto 3, o sistema é dividido em 4 fatores. Tem a parte do cérebro, né? Então, para que tudo isso aconteça, para que o sistema reprodutor masculino desenvolva seu papel, precisa que o cérebro, né, que libere ao estímulo, libere neurotransmissor e libere LH e FSH, para que isso, na corrente sanguínea, atinja o testículo e então comece a produção de testosterona e espermatozoide. Tem todas as estruturas gonádicas, então a estrutura do testículo em si, todo aquele trabalho das células de Leydig, as células de Sertoli, trabalhando ali, produzindo espermatozoide um atrás do outro. Todo o sistema de ducto, se houver um entupimento no encanamento, foi para o beleléu, todos os outros 2 fatores anteriores, então precisa ter um ducto limpo, ativo, né, que consiga transportar todos os espermatozoides, né? E as glândulas acessórias, que vão promover mobilidade, vão promover vitalidade e vão ajudar ainda os espermatozoides fora do sistema reprodutor masculino, né? Ponto 4, né? Então, depois que o hipotálamo é ativo, né? A parte cerebral foi toda ativa, os testículos, através dos hormônios, eles mantêm essa cadeia de produção ativa, né? Então, mesmo quando o homem não está sendo estimulado, as células do testículo estão produzindo, né? E eles vão produzir na velocidade em que os espermatozoides maduros estão saindo do epidídimo, né? Mas não significa que, se não tendo ejaculação, ele não vai trabalhar, ele vai continuar trabalhando, tá? Ponto 5, o sistema de ducto é formado por diversas estruturas, né? Então, ele tem essa função de transportar e de dar continuidade à maturação, né? Então, ele ainda continua fazendo esse processo, né? De maturar os espermatozoides. Ponto 6, né? As glândulas acessórias, elas mantêm a vitalidade e a funcionalidade, já tinha falado disso também. E o último ponto, né, que os testículos desenvolvem papel primordial na formação do gameta masculino, porque sem ele, né, não há reprodução, né, da raça humana. Então, precisa ter o gameta masculino. O que é o gameta masculino? É toda a informação genética do futuro pai. Então, tá ali todos os 23 cromossomos naquela cabeça do espermatozoide, todos os 23 cromossomos que são responsáveis por dar a característica ao futuro ser, né? E as características do pai, né? Que vão desde a cor dos olhos até características realmente, né? Comportamentais, tá? Para finalizar, eu não ia deixar a mão, né? A Indy, que me pediu isso na nossa primeira aula. Então, tá aí, né, para a Indy e para os demais, né, 2 curiosidades curiosas, né, que a primeira é essa entrevista aqui, né, super interessante, que eu estou deixando para vocês, o link aqui para vocês acessarem abaixo, que fala sobre a história do falo, né, aquilo que eu falei tanto, né, na nossa sala de aula, né, a questão do quão importante o pênis é para o homem, mas muito mais do que isso, quanto importante o pênis é para a sociedade, né? Então, todo esse contexto histórico de por que ainda se pensa que pelo fato do homem é quem ter o pênis, porque ele ainda
ainda há essa, entre aspas, superioridade, então tá aí, e daí vocês podem despertar curiosidades a mais, né, do que isso. E a outra é um site que fala da linguagem brasileira, popular brasileira, que fala em relação aos palavrões, e obviamente eu não vou falar o palavrão que a Indy quer que eu fale, em sala de aula eu falaria, mas isso aqui está gravado, então não vou falar, mas está aí na página para vocês meio que entenderem de onde que saiu essa palavra e outros jargões que a gente usa aí na nossa linguagem brasileira, e está aí também o site para vocês acessarem. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. A gente está aqui meia horinha junto, né? Vocês aí visualizando, eu em sala de aula, eu aqui visualizando vocês também em sala de aula. Em breve, quando eu conseguir, né, ter um tempinho para estar lá no Instagram, montando a nossa live, vou deixar o link lá no clipe, então estejam atentos, tá? E a gente vai se falando. Eu desejo a vocês uma ótima semana, que a gente consiga, com Deus, aí se manter em quarentena o máximo possível, que já já isso tudo vai passar, tá bom? Um beijão e até a próxima videoaula.